Continuamos na Na nossa, nossa aventura, né? Srimad Bhagavad Gita, é, capítulo segundo ainda, né? Anurada. é, E aí nós estamos no verso, é no Shloka 11, no shloka 11, tá, começando o Shloka 11. tá. É porque nesse shloka número 11, é Igora Pranams, nesse shloka, Krishna começa a, vamos dizer assim, reagir a atitude de Arjuna. Arjuna, até aqui, ele apresentou vários argumentos, inclusive argumentos muito plausíveis, muito procedentes para não participar da guerra, né? E por isso que Krishna, no próximo verso, ele abre a fala dele dizendo: apesar de falar palavras sábias, né? Você usa palavras sábias, mas isso não vai levar você a lugar nenhum, né? Então eu vou continuar a leitura aqui. Tem um comentário extenso do nosso Gurudeva, né? O Saratra Vashini Prakash Kavrit. Então ele diz: Shri Bhagavan Uvacha, porque como é que é? Sanjaya está narrando simultaneamente, né? Com a visão que ele recebeu de Vyasadeva, a visão mística, ele está assistindo ao que acontece no campo de batalha, está narrando para o rei cego Dhritarashtra. Ashochan amvashochastvam pragyavadam chabashase gatasum agatasum cha nanu shochanti panditaha. Disse Shri Bhagavan: apesar de falar palavras sábias, você se lamenta pelo que não é digno de pesar. Os sábios de verdade não se lamentam, nem pelos vivos, nem pelos mortos. Então, Krishna, ele fala duas frases, pode-se dizer, que vão se desdobrar em várias considerações, né? O que seriam os vivos, o que seriam os mortos, quem seriam os sábios, né? E assim por diante. Aí o comentário de Srila Vijayanta Thakur é: ó Arjuna, seu pesar decorrente do doloroso pensamento de ter que matar seus parentes é ilusório, conforme demonstra a sua pergunta: como farei para lutar contra Bhishma? Seu raciocínio baseia-se na ignorância. A fim de justificar a veracidade da afirmação acima, Shri Bhagavan diz: Ashotyan Amva Shochaha. Você se lamenta pelo que não é digno de pesar. Shri Krishna diz ainda: mesmo depois de eu lhe ter reassegurado, você me faz perguntas como Katam Bhishmam Aham Sankhya. Como posso eu lutar contra o patriarca Bhishma? Apesar de se fazer passar por pandita erudito, a maneira como você apresenta argumentos e lógica deixa clara a sua falta de conhecimento e verdadeira erudição. Argumentos e lógica. Peraí, perdão. A sua falta de conhecimento e verdadeira erudição. Sábios de verdade não se lamentam pelos corpos densos, dos quais já se esvaiu o ar vital. E isso porque o corpo é temporâneo. Então, Krishna tá falando sutras, a gente pode dizer, né? Que ele está falando, por exemplo, sábios de verdade não se lamentam por corpos densos, dos quais já se esvaiu o ar vital. E mais para frente, no diálogo, ele vai, como se diz, nos esclarecer a respeito do que ele quer dizer com ar vital, né? Aí depois, Agata Sum, prossegue Krishna, quer dizer do qual não se esvaiu o ar vital. O corpo sutil mantém-se indestrutível até que o sadhaka praticante atinja a fase de mukti, libertação. Então, segredo, né? Srila Vijayanta Thakur revelando o segredo. Enquanto a diva estiver no plano físico, ela vai estar acompanhada do corpo sutil. Que se a diva fosse acompanhada
do corpo sutil para o plano transcendental, então o plano transcendental não seria transcendental, porque o corpo sutil é material, é existência física, não é existência metafísica, né? Os eruditos ou sábios não se lamentam sequer pelo corpo sutil dessas pessoas. Em ambas as condições, gata sum, sem vida, e agata sum, com vida, a natureza dos corpos denso e sutil é imutável. Contudo, os tolos se lamuriam quando o ar vital abandona o corpo denso do pai ou de algum parente. Como, em geral, não têm noção do corpo sutil, não se lamentam por ele. Deu para acompanhar, Goran Hari, esse raciocínio? Comentários, perguntas? Acho que o Gora tá ocupado. Alguém quer comentar? Bacana. Porque assim, o que eu entendi aqui é que Krishna está falando para Arjuna que eu posso me identificar com o meu corpo sutil nesta vida que eu estou vivendo. Mas o meu corpo sutil, afinal de contas, é o quê? Meu corpo sutil é Shakti de Krishna, né? Mente, intelecto e ego, esses três elementos são elementos que emanam de Krishna, Shakti de Krishna. Então, e esses três elementos, chega um momento na história da transmigração da diva em que esses três elementos não vão se relacionar mais com os conceitos que eu posso construir enquanto estou vivendo no mundo físico, né? Bhishma e os demais, conclui Krishna, também são almas enclausuradas em corpos densos e sutis. Sendo a alma eterna, lamentar-se por ela é incabível? Há pouco você dizia que Dharma Shastra é superior a Artha Shastra. Mas saiba que Jnana Shastra, do qual brota este entendimento, é superior inclusive a Dharma Shastra. Então, outro conceito, três conceitos. Três textos sagrados para objetivos e pessoas de naturezas diferentes. Artha Shastra, Dharma Shastra e Jnana Shastra. Artha Shastra são os textos que compõem a literatura védica em geral. Para os guerreiros, né, ou para aqueles que querem Artha, que querem ter desenvolvimento econômico segundo as regras do caminho védico, né? Agora, Dharma Shastra está além de Artha Shastra, porque Dharma Shastra é o corpo de textos sagrados que vai falar para o ser humano de algo que é superior. Boa noite, Nirinha, Hare Krishna. Algo que é superior à sua preocupação com o seu bem-estar econômico, né? O seu Dharma, né? Como a gente estuda Jaiva Dharma, né? E por último, superior ainda é Jnana Shastra. Que Jnana Shastra é o conjunto de textos sagrados que nos mostram que há Dharma no plano mundano, né? Que se chama, como é que é? Naimitika Dharma. Naimitika Dharma. E a Dharma no plano transcendental, Nitya Dharma. Né? Por isso, Krishna está... assim, a gente tem sorte de estar acompanhando os nossos gurus, né? Srila Vishwanath Chakravarti Thakur e Srila Bhaktivedanta Maharaj, porque eles nos revelam essas sutilezas que o Shastra representa, o texto sagrado representa, né? Que sadhana, a nossa prática espiritual, representa. Agora vamos ler o comentário de Srila Bhaktivedanta Goswami Maharaj ao comentário do mestre dos grandes santos Srila Vishwanath Chakravarti Thakur. Anuradha, você está com disposição para ler? Se pudesse ler. Mahakala, eu estou com óculos muito ruim e essa letra é bem pequena. Tá. Por acaso, hoje eu não vou conseguir, não. Desculpa. Sem problema. Então, continuemos. Chama-se Divatma, diva ou alma individual, aquela porção
da eterna consciente e bem-aventurada suprema realidade absoluta, que é dotada apenas de Tatastha Shakti, potência marginal, definição da existência da diva, né? Ela é aquela porção aquele pedacinho, né? Aquele piquititinho, assim, da eterna consciente e bem-aventurada suprema realidade absoluta, que é Krishna, Bhagavan, sendo essa porção dotada apenas da potência marginal, Tatastha Shakti. Ananta Krishna de Pranamas. Por sua natureza constitucional, as divas são partículas atômicas de consciência. Por isso que você tem duas expressões importantes, né? Anu Atma e Vibhu Atma. Né? Krishna é conhecido como Vibhu Atma, porque ele é Atma, mas Atma enorme. Vibhu quer dizer muito grande. E a diva, ela é Anu Atma, porque Anu quer dizer atômico. Ela é Pikirusha, Pikirusha, Pikirusha. Bhagavat Seva, servir a Bhagavan, é sua característica eterna e natural, característica da diva. Divera Sarupa Roy Krishnera Nityadas, né? A própria constituição intrínseca do ser, do ser espiritual que cada um de nós está no fato de Krishnera Nityadas, servir a Krishna, né? Ok, Luciano? Vamos servir a Krishna? Vamos tentar? Você quer falar? Liga o seu mic. Liga o microfone de novo, desligou. Atenta a leitura, Babu. Oi? Recebo umas ligações aqui que atrapalham. Estou atento à sua leitura. Tá ótimo. Então vamos lá. Bhagavat Seva, servir a Bhagavan, é sua característica eterna e natural, característica de todo ser vivo. É eterna, né? Ou seja, falando por mim, eu posso estar vivendo uma condição de, como é que se diz? De condicionamento, uma condição de condicionamento engraçado, né? Vivendo uma fase de condicionamento. Sou menino, nasci no Rio de Janeiro, tenho tantos filhos, né? Dou aula disso, dou aula daquilo, né? Assim, meus condicionamentos, né? Mas aqui o nosso comentador querido está falando que a nossa característica de servir a Krishna é a nossa característica eterna e também natural. Agora ele vai continuar explicando sobre, ele está falando sobre Diva Tattva, né? A verdade sobre o ser vivo. Ele diz: há duas classes de divas, mukta, libertas, e bada, condicionadas. As mukta divas ocupam-se eternamente a serviço de Shri Bhagavan em sua morada. Não caem jamais. As bada divas estão esquecidas do serviço a Shri Bhagavan desde tempos remotos, né? Desse modo, encobertas como estão pelas duas espécies de corpo material, o denso e o sutil, sofrem três classes de miséria: a de Atmika Klesha, a de Daivika Klesha e a de Báltica Klesha, a título de punição neste mundo material. Então muita gente pensa assim: quem está punindo? Na verdade, quem está punindo sou eu mesmo. Né? Não tem a história do papai? O papai sai com o neném, com um filhinho bonitinho de 2 anos, o filhinho já anda, aí de repente o pai passa, está tendo uma festa junina, tem a fogueira, e o pai distraído, o filhinho de 2 anos vai e toca no dedinho na fogueira, queima o dedo, começa a chorar. Iniciativa do neném, né? Falta de responsabilidade do pai, mas iniciativa do neném. Né? Então, isso é uma analogia um pouco capenga para a gente entender assim, o que o movimento do nosso desejo faz com a gente, né? Se eu desejo, assim, eu acho que todos vocês que estão presentes, eu acredito que vocês tiveram essa experiência. Por que nós estamos estudando a Gita? Porque teve um momento da história da nossa vida pessoal em que a gente começou a pensar, mas que coisa é essa? O que está acontecendo?
Por que que eu sofro tanto? Quem sou eu afinal? Né? O que que eu fiz para estar nessa situação? Né? São as grandes perguntas, né? Atatu Brahma Jigyasa, né? Tem tem esse Vedanta Sutra. Vedanta Sutra é o esforço de Srila Vyasadeva, aquele que compila todos os textos sagrados, então é o esforço dele para facilitar o nosso entendimento desse universo impressionante de conceitos existenciais, né, de filosofia intemporal e assim por diante. Atatu Brahma Jigyasa. Então ele continua: o corpo denso da Bada Diva, formado pelos 5 elementos materiais, terra, água, fogo, ar e céu ou éter, né, é temporário e perecível. Após a morte, a diva muda de corpo denso. O nascimento será sempre seguido da morte. Hoje, amanhã ou depois de alguns anos, a morte virá com certeza. Citação do Srimad Bhagavatam, 10º canto, capítulo 1º, verso 38. Né? Então, o discurso dos nossos mestres, o discurso dos nossos Gurudevas, eles falam da realidade, eles citam Shastra para comprovar a realidade e muitas vezes eles contam uma história para comprovar a realidade. Fala, Luciano. Prabhu, eu me enganei, diz aí que logo depois da morte já vem a próxima vida. Não existe um espaço de tempo que a alma fica em determinado lugar, assim? Aqui ele fala assim: após a morte, a diva muda de corpo denso. O nascimento será sempre seguido da morte. É isso, por isso que você entendeu assim, né? Que você falou agora. Isso mesmo. Hoje, amanhã ou depois de amanhã, a morte virá com certeza. Aqui, Srila Gurudeva está fazendo compartilhando um olhar generalizado sobre a experiência de nascimento e morte. Mas Entendi, se você vai... Tem no Srimad Bhagavatam, o Goran Hari pode nos ajudar a lembrar, qual seria o canto, Goran Hari Prabhu, em que o Srimad Bhagavatam ele vai fundo nessa questão das perspectivas do pós-morte, dependendo, Luciano, dependendo das ações que são realizadas, da consciência que se cultiva ao longo da vida humana, aí o fruto colhido vai afetar as circunstâncias do próximo nascimento, o tempo que o próximo nascimento vai durar e assim por diante. Prabhu, Hare Krishna. Prabhu, a gente está estudando um canto agora que fala sobre o rei Puranjana, aquela fábula que Narada Muni conta ao rei Pratinabarishat, né? E aí, nessa fábula se dá muita ênfase a isso, né? Porque o rei Puranjana se torna mulher na vida seguinte, né? Sim. Então daí Narada Muni faz muita ênfase nisso, né? Que devido à vida que ele leva, ele acaba tendo esse próximo corpo. Que de fato é o próprio Krishna, né? Krishna fala um verso famoso que diz que o que você está vibrando exatamente no momento do último suspiro vai determinar o seu próximo corpo. Né? O seu próximo corpo, o quê? Luciano, seu próximo corpo denso. Né? Ananta, a gente está numa sequência. Aos pouquinhos a gente vai fazendo as considerações, tá bom, Prabhudinha? Então, podemos continuar, né? Alguém quer falar alguma coisa? Que o Ananta colocou alguns pareceres no Rei bastante de Pranams na caixinha de diálogo. Então, peraí. O corpo... Não, isso aqui eu já li, né? Agora... É o verso. É o verso, porque ele fala... Shila Nanai Maharaj fala: hoje, amanhã ou depois de alguns anos, a morte virá com certeza. Aí ele cita o verso: Mrityu Janmavatam Vira Dehena Saha Jayate.
Adyavabda Shatantiva Mityuvai Praninam Dhruvaha. Ó grande herói, quem nasce haverá de morrer na certa, pois a morte sobrevém juntamente com o corpo, né? Corpo físico, corpo físico fatalmente implica no fato da perda do mesmo corpo, né? Porque a matéria ela, ela é acompanhada pela temporariedade, né? Matéria sem temporariedade não é matéria, né? Então, quem nasce haverá de morrer na certa, pois a morte sobrevém juntamente com o corpo. Alguém poderá morrer hoje ou depois de centenas de anos, porém a morte é garantida para todo ser vivo. Segundo afirma a Gita, um versinho um pouco à frente, verso 27 do mesmo capítulo, Jatasya Hidruva Mrityu. Para quem tenha nascido, Jatasya, quer dizer nascer, Dhruva Mrityu, com certeza a morte virá. Para quem tenha nascido, a morte é uma certeza. Aí agora o Gurudeva vai falar um pouco mais sobre o famoso Shukshma Sharira, o corpo sutil. Chama-se Sukshma Sharira, corpo sutil, a designação imediata da diva, constituída de mente, inteligência e falso ego, e responsável por encobrir-lhe a natureza pura. A cada nascimento, obtém-se um novo corpo denso, o qual é destruído à hora da morte, mas a mesma coisa não se dá com o corpo sutil. Como a diva está esquecida do Swarupa, ou forma eterna de Shri Krishna, desde tempos remotos, o corpo sutil tem funcionado como elemento que lhe encobre a própria forma eterna, né? Então, o corpo sutil se você estuda no Srimad Bhagavatam como o universo, ele é envolvido por todos os 8 elementos: terra, fogo, água, ar, éter, mente, inteligência e ego. E nesse capítulo do Srimad Bhagavatam, não sei se é no 5º canto, se descreve como o último elemento descrito, que é o falso ego, a Ahamkara, ele é 10 vezes maior, mais denso do que o anterior, que por sua vez é 10 vezes anterior ao anterior, 10 vezes maior que o anterior e 10 vezes maior que o anterior, até que você chega ao primeiro, que é o elemento terra, se eu não me engano, né? Fala, Ananta Krishnaji. Vou fazer uma pergunta para o não sei onde eu li, já faz muito tempo, que o corpo sutil, os 8 elementos, é o transporte do Atma no universo. Isso é pertinente? O corpo sutil, Prabhuji, é pertinente, mas você lembra que o corpo sutil ele é formado pelos 3 últimos elementos, né? Que são mente, inteligência e ego. Então, a morte é a desintegração do corpo denso. Os elementos formadores do corpo denso, terra, fogo, água, ar e éter, voltam para os seus devidos lugares, e aí aquela diva, segundo o seu karma, segundo suas escolhas, continua viajando no corpo sutil. Ó, ela vai passar, passou, sumiu. É o sutil que leva. É o sutil que leva. O sutil que leva. Enquanto houver existência material, a diva vai estar sendo levada por esse corpo sutil. Então, o processo de Bhakti é o processo pelo qual a diva, especialmente a Sadhaka diva, né? A Sadhaka diva, quem é? É o ser vivo, a alma espiritual eterna, vivendo num corpo humano, que tem como característica singular a capacidade de discernimento, pelo discernimento, pela compreensão, pela constatação, o determinado ser humano, ele entende que se ele praticar o processo de Bhakti, e isso também Krishna, Eitaruniji Pranams, Krishna fala sobre Bhakti nos 6 capítulos intermediários da Gita. Se ele fizer isso, então vai chegar um momento que o corpo sutil vai ficar para trás também,
né? Então eu posso pensar que é a dissolução do sutil. Que é o quê? Chegar na Swarupa. Uma vez chegando com a realização completa, existe a transmutação. A Swarupa, Prabhu, a Swarupa é intrínseca à existência da diva. A diva sem Swarupa não é diva. De ver a Swarupa Roy, vê no versinho, Mahaprabhu falando, de ver a Swarupa Roy. O Swarupa, ou a forma eterna, intrínseca da diva, de ver quer dizer da diva. Então, esse Swarupa do qual nós falamos, ele está para aqueles que estão sujeitos aos condicionamentos da matéria, esse Swarupa ele está embotado. Isso não quer dizer que ele deixe de ser o Swarupa ou que ele perca alguma característica de Swarupa. Ele só está embotado. Aí o processo de Bhakti, ele funciona justamente para que, com a Nata Nivriti, que é um dos passos de processo de Bhakti, a diva em corpo humano vá se depurando de conceitos que não tem nada a ver com a sua existência espiritual pura, até que ela... quer ver? Então, é o processo de purificação e purificação no qual a própria Swarupa toma consciência de tudo. Sim, tudo bem, a própria Swarupa toma... A Swarupa é sempre consciente, só que se dependendo do estado de condicionamento da diva, fica parecendo que o Swarupa não é consciente. Não, né? é por aí que eu estou indo. Gratidão. Isso, Quer ver, ele fala aqui, ó. Ele continua falando aqui, ó. Como a diva está esquecida do Swarupa, ou sua forma eterna... Não, perdão. Ela está esquecida do Swarupa de Shri Krishna. Desde tempos remotos, o corpo sutil tem funcionado como elemento que lhe encobre a própria forma eterna. Então, Srila Prabhupada dava o exemplo... Qual é o exemplo clássico que Srila Prabhupada dava, analogia em relação à autorrealização? Qual é o momento áureo da autorrealização? Ele fazia uma analogia, falava assim: quando o sol nasce todo dia de manhã cedo, não há nada à sua volta que fique coberto pela escuridão. Você vai dormir, está tudo escuro, e aí, de repente, o próprio brilho, só o brilho do sol, sem o sol despontar no horizonte do lugar onde você estiver vivendo, só o brilho do sol já começa a mostrar tudo. O verde das folhinhas das árvores, o preto do asfalto da rua onde você mora, o barrinho da rua onde você mora, né? Todas as nuances de tudo que está à sua volta, o seu próprio corpo, não é? A claridade, né? Então, Srila Prabhupada dava sempre esse exemplo para os discípulos e discípulas para demonstrar como que acontece como é que é a conquista da autorrealização. Que você só conquista a autorrealização, como o Gurudev está inferindo aqui, se você se encontra com Krishna, né? Esse é o caminho de Bhakti. A própria consciência do amor. O amor transcendental. Isso, você está trilhando, você está andando no caminhozinho de Bhakti, né? Então, Srila Narayana Maharaj sempre fala assim: pelo amor de Deus, trilhem o caminho de Bhakti, tendo sempre em mente a meta do caminho, porque senão você vai ficar andando pela estrada e você vai se distrair, né? Por que você está trilhando o caminho de Bhakti? É só amor. Você quer estar com a personificação do amor, né? É isso aí. Aí ele continua dizendo aqui: ninguém logra dissolver semelhante corpo sutil depois, inclusive, de se lembrar de Bhagavan, mediante processos como Jnana, Yoga, Tapasya, Dhyana ou o estudo dos Vedas. Olha só, aqui uma afirmação forte, né? Só poderá dissolvê-lo a diva que se lembrar de Bhagavan por intermédio de Bhagavad Bhakti, serviço devocional puro a ele, Krishna, ocasião
em que se firmará em sua natureza pura, Shuddha Swarupa. Priti na Yavan Mai Vasudeva Namuchate Deha Yogena Tavat. Portanto, ninguém está isento de ter que aceitar um corpo material depois do outro, até que tenha o quê, Ananta? Amor pelo Senhor Vasudeva, que não é outro senão eu. Krishna está falando, eu com E maiúsculo. Ninguém está isento de ter que aceitar um corpo material depois do outro, até que tenha amor pelo Senhor Vasudeva, que não é outro senão eu. E de vez em quando Krishna tem que falar de si mesmo, né? Quem pode falar melhor do Luciano do que o próprio Luciano, né? Mani Manjari, quem pode falar mais da experiência de vida que ela tem, dos sentimentos que ela tem, das metas que ela quer conquistar? Gorahari, através do Senhor, eu ouço Krishna. Uhum. Fala, Gorahari. Então, bro, quando o senhor faz essa pergunta, eu lembro que quem pode falar melhor de Krishna são os devotos de Krishna. Ah, tá certo, tá certo. Essa é a resposta Rasika. Eu chorar agora, né? sabia? Tô Oi? chorando. Eu tô chorando aqui. Que bom que você está chorando, por favor. É isso aí. Maravilha. É isso então. Quem ouvir a respeito de meus passatempos, Krishna diz, libertar-se-á do conceito de vida corpórea. Olha que fofinho. Ouvir Lila Katha, né? Ouvir os passatempos. Por que a gente ouve os passatempos? Para que a gente ouve os passatempos? Como a gente ouve os passatempos? Então aqui Krishna está falando no 4º capítulo. Quem ouvir a respeito dos meus passatempos, libertar-se-á do conceito de vida corpórea. Aí depois, Bayam Duitya Bini Veshatai Syat. Além de fazer com que a diva se esqueça do Senhor Supremo, o terror é a causa do conceito de vida corpórea. O terror é ótimo, né? Bayam, terror, né? Abai Charanaravinda, o nome que Srila Prabhupada recebeu do seu papai, Gaur Mohan Dey, da sua mamãe, Radharani Devi, se eu não me lembro, o nome da mãe de Srila Prabhupada, foi Abai Charan, né? Aquele que está aos pés daquele que é destemido. Aí quando ele foi iniciado por Srila Bhaktivinoda Prabhupada, Srila Bhaktivinoda Prabhupada falou assim, seu nome espiritual é Abhay Charanaravinda. Ou seja, o mesmo conceito, né, o mesmo perfil de total destemor que Srila Prabhupada sempre manifestou, né? Onde quer que ele estivesse, podia estar acontecendo o que fosse, ele não tinha bhaya, ele não tinha medo. E se você perguntasse para ele, Srila Prabhupada, mas por que o senhor não tem medo de nada? Porque Krishna é Abhay Charan, ele respondia. Porque Krishna é aquele que vence, que elimina o medo, porque o medo está ligado à identificação com algo que nós realmente não somos, né? Ter medo da morte. Se a diva não morre, por que você vai ter que ter medo da morte? Né? E aí continua. Yadaratir Brahmani Naistiki Puman. Ao se firmar em seu vínculo com o Senhor Supremo, a diva incendeia suas imediações materiais, da mesma forma que o fogo brotando da madeira reduz a própria madeira a cinzas. Então esse é um momento mágico, né? Sadhaka Diva. Chega esse momento na sua prática de Bhakti, no processo de Bhakti, que é um processo que tem, se é um processo, começa em algum pontinho, em alguma circunstância e vai crescendo até chegar à perfeição, né? Então aqui Srimad Bhagavatam se referindo, né, ao se firmar em seu vínculo com o Senhor Supremo, né? Nós temos um relacionamento eterno com Krishna, mas eu posso chegar para vocês com toda a sinceridade e dizer para vocês, eu não estou firmado nesse relacionamento, né? O meu cotidiano é saturado de outras percepções da minha própria vida, do que seja consciência, etc. e tal. Mas aqui, Krishna está falando,
ao se firmar em seu vínculo com o Senhor Supremo, a diva incendeia suas imediações materiais. Então, todos os elementos materiais, chum! Da mesma forma que o fogo brotando da madeira reduz a própria madeira a cinzas. E depois, Gurudeva cita Mam upetya tu konteya. Porém, aquele que chega a mim, Krishna falando para Arjuna, ó filho de Kunti, não torna a nascer jamais. Bhagavad Gita, capítulo 8, verso 16. Muito importante, uma frase tão simples, né? Aquele que chega a mim não torna a nascer jamais. Então, assim, é uma frase, uma fala de Krishna para a nossa reflexão, né? Precisamos fazer essa reflexão. O que significa, o que Krishna quer dizer com chegar a ele? Aí Gurudeva vai continuar aqui. Ao analisarmos esses shlokas, fica bastante claro que, apesar de o corpo sutil não ter um começo, a diva o adquire quando se esquece de Bhagavan, Bhagavat Vismriti, e o destrói quando se lembra dele, Bhagavat Smriti. Muito sutil, né? O corpo sutil não tem um começo, porque o corpo sutil é formado por elementos que são constituintes da manifestação de Krishna, né? Vibhinasha, né? Não é assim? Vibhinasha são elementos que são manifestações de Krishna, mas que são separados dele, né? Maya Shakti. Portanto, Gurudeva continua dizendo, os que são Atma Tattvavit, sabedores de que a natureza da alma é imutável, imperecível e eterna, não se lamentam nem se perturbam com a perda do corpo denso. Não sentem pesar, nem por um corpo denso sem alma, nem por um corpo denso com alma, que está fadado a ser destruído no futuro. O tempo e a maré não esperam por ninguém, né? Por outro lado, quem considera que o corpo denso seja o eu, né, é ignorante. Se semelhante indivíduo não tem sequer noção do corpo sutil, muito menos a terá da alma, né? Se o corpo sutil, que é matéria física sutil, nem disso o determinado ser humano tem noção, imagina como é que ele vai ter noção do que é o mais sutil, do mais sutil, do mais sutil, que é a diva. Os ignorantes acham que o corpo denso, habitado pelo Atma, é sua mãe, seu pai, seu irmão ou parente. Quando a alma abandona aquele corpo, eles caem em lamentação, julgando que sua mãe, seu pai, seu irmão ou parente morreram, né? Quem morreu foi o corpo, né? Natuevaham jatu nasam, natvam neme janadipa, nachaiva na bhavisha maha, sarvevayam ataparam. Aí Krishna continua, aí começa a... Agora Krishna começa a atuar como o mestre de Arjuna, não é... Não, peraí. Quando que ele... mas Arjuna acaba de falar... peraí. Qual é aquele verso que Arjuna fala agora? Para Arjuna... Que Arjuna fala para Krishna que aciona... aqui, é o verso número 7 do segundo capítulo. O verso número 7 é um divisor de águas, porque no verso número 7, Krishna diz, agora que sou seu discípulo e rendido a você, oriente-me, por favor. Então, Arjuna, ele reconhece, dominado pela fraqueza do coração e confuso quanto a como determinar meu verdadeiro dever, Dharma, deixei de lado minha natural valentia. Imploro-lhe que me revele o que é auspicioso de fato para mim. Agora que sou seu discípulo e rendido a você, oriente-me, por favor. Então esse é um verso super importante da Gita, porque é quando Arjuna reconhece que ele
não está entendendo o que está acontecendo com ele, né? O que ele vai ter que participar dessa guerra e lutar contra aqueles que ele tem, pelos quais ele tem tanto respeito e assim por diante, né? Aí agora, no Shloka 12, Krishna continua. Natueva ham jatu nasam, natuam nemeda nadipa, nachaiva naba vishama, salvevayam atahaparam. Jamais houve época em que eu não existisse, tampouco você e todos esses reis. No futuro, nenhum de nós deixará de existir tampouco. Então, aqui, Krishna começa a falar do tema propriamente dito do capítulo 2, que é Sankhya Yoga, né? Sankhya Yoga é a maneira pela qual podemos nos vincular à presença, à existência de Krishna, entendendo quais são os elementos que constituem a nossa existência no plano físico, né, basicamente. Então, aqui está falando Natueva ham jatu nasam natuam neme janadipa nachaiva na bhavishama sarvevayam ataparam. E aqui, no comecinho do comentário de Srila Vijnana Chakravarti Thakur, tem uma pergunta muito interessante que Krishna faz a Arjuna. Ó, meu amigo Arjuna, quando alguém se lamenta pela morte de um ente querido... Perdão, vou ler de novo. Ó, meu amigo Arjuna, quando alguém se lamenta pela morte de um ente querido, qual é o objeto de seu amor? O corpo ou a alma? Né? Então, Srila Prabhupada explorava muito esse exato momento que você perde um ente querido, eu perco um ente querido. Aí, no Ocidente, há aquele ritual fúnebre, normalmente se faz o enterro do corpo da pessoa falecida, e aí muitas pessoas vêm para o velório, né? Existe todo esse momento bastante triste, e aí é muito comum você estar lá com seus parentes, as pessoas conhecidas do indivíduo que acaba de falecer, e muitos falam assim, ou parentes que amavam aquela pessoa assim, falam assim, ele se foi, né? Não é uma frase comum, ele acaba de partir, né? Então, essa pergunta que Krishna faz para Arjuna, ela gira em torno justamente dessa percepção. Por que eu, quando fui ao enterro do meu pai, por que eu ouvi as pessoas falando, o seu pai, que pena, o seu pai partiu tão cedo, não tinha nem 62 anos de idade, né? Então, o que Krishna está perguntando? Ó, meu amigo Arjuna, quando alguém se lamenta pela morte de um ente querido, qual é o objeto de seu amor? O corpo ou a alma? Aí ele cita aqui, Srila Vijnana Chakravarti Thakur, cita o 10º canto do Srimad Bhagavatam. Sarvesham api bhutanam nipa swatmaiva valabha. Ó rei, o Atma, o eu ou a alma, é com certeza o objeto mais querido de todos os seres vivos. Né? Então, essa é uma afirmação muito poderosa, né? Que, na verdade, é um amor que você sente pelo seu companheiro, pela sua companheira, pelo seu filho, a sua filha, pelo seu neto, pelo seu tio, pelo seu sobrinho. Esse amor só tem sustentação porque esses parentes seus, esses relacionamentos seus estão vivos. E por que eles estão vivos? Porque a diva está dentro do corpo deles. Né? Sem a presença da diva no corpo do outro, não há a experiência afetiva, de fato. Né? O brilho dos seus olhos indica a presença da diva, porque quando a diva vai embora, os olhos ficam opacos. A diva vai embora, o corpo ele vai se desmilinguindo, os líquidos todos vão secando. É uma coisa impressionante, assim, como que aquela forma
que antes tinha movimento, não é? Andava para cima e para baixo, aquela mesma forma está ali totalmente inutilizada, né? Então isso é matéria, né? Segundo essa afirmação de Sri Shukadeva Goswami, se o Atma é o nosso único objeto de amor, então as duas categorias de Atma, o Atma Supremo e o Atma subordinado, são eternos e imunes à morte. Belíssima conclusão aqui do nosso Gurudeva, né? E isso, assim muito embora haja uma diferença entre a alma suprema e a alma individual. Portanto, não é o Atma que é o nosso objeto de pesar. Você não tem que ter pena do Atma, porque o Atma é eterno, imperecível. Eis o único motivo para Shri Krishna ter falado esse shloka iniciado com as palavras na Tvevaham. Por quê? A Arjuna estava pensando, eu vou matar os meus, aqueles pelos quais eu tenho todo respeito, meus mestres de armas, meus patriarcas da minha dinastia. Aí Krishna fala para ele, você não vai matar ninguém? Né? Porque não é verdade, agora ele abre aspas aqui, Krishna falando, não é verdade que eu, Paramatma, o eu supremo, não existia no passado. Sem dúvida, eu já existia. Da mesma maneira, você, o Atma individual, também existia no passado, tanto quanto o Atma presente em cada um desses reis, né? O Atma presente em cada um de nós que estamos aqui reunidos. Essa declaração refuta a possibilidade de a alma não ter existido antes de sua existência em seu corpo atual. Analogamente, assegura Krishna ainda, também não é verdade que você, eu e esses reis deixaremos de existir no futuro? Todos nós continuaremos a existir. Com isso, fica provado que a alma é indestrutível. A esse respeito, a Katha Upanishad afirma Nitya Nityanam Chetanais Chetananam Eko Bahunam Dyovidadati Kaman. Há um eterno supremo entre todos os seres eternos e uma consciência suprema entre todos os seres conscientes. Apesar de ser um só, esse ser eterno supremo, a consciência suprema, ele satisfaz os desejos de todos os seres vivos. Eko Bahunam. Ele é Eko, Ekaha, ele é um só. E Bahunam, as divas são inúmeras. Barro quer dizer muitas, muitas, muitas. Eko Bahunam. Mas qual é a relação, ou qual é um dos aspectos da relação do Eko, Ekaha, com o Bahunam, com os muitos? É que ele, Jovidadati Kaman. Kaman é o desejo que cada ser vivo tem. Então, ele está satisfazendo o desejo de cada ser vivo. E cada um de nós está experimentando nesse exato momento isso que Krishna providenciou para a gente. Né? Estamos exatamente como se diz, experimentando a satisfação do nosso desejo, que assim, permitida pela presença de Krishna no nosso coração. Né? Krishna está no nosso coração, ele sabe cada instante da nossa vida, cada segundo da nossa vida, ele sabe, ele reconhece, ele registra, né? Não que ele precise fazer isso como uma atividade tipo de cartório, né? Não é bem por aí, não é que Krishna, como Paramatma, é o diretor, presidente do cartório. Então, tudo isso é gerido, administrado por uma equipe fabulosa, né? Então, Krishna está, por um lado, Krishna, Brajendananda Shri Krishna está eternamente se divertindo com os gopas, os vaqueirinhos e as gopis, as vaqueirinhas, amando profundamente, eternamente seu pai e sua mãe, Krishna, mas paralelamente ele se manifesta no mundo físico como Paramatma, para ser o instrumento da compaixão dele por cada um
cada um desses seres vivos, porque por compaixão ele se manifesta no coração de cada ser vivo, né? E aí ele acompanha os movimentos de cada ser vivo, porque Krishna ele representa a perfeição da experiência amorosa, e a perfeição da experiência amorosa não é possível quando há, como se diz, imposição de atitude. A atitude, ela precisa brotar do coração, né? Como é que é o verso? O verso que define Bhakti, Gorahari, Rupa Goswami, Vanyabilashita Shunyam Gyana Karma Anavritam Anukulena Shilanu Anyabilashita Shunyam Gyana Karma Anavritam Anukulena Shilanu Bhakti Uttama. Acho que eu perdi uma palavra aí. Mas nesse verso, isso fica bem claro. Anyabilashita Shunyam Gyana Karma Anavritam. É que Bhakti, ela é isenta de qualquer intenção, vamos dizer assim, intenção que esteja ligada a alguma coisa que não sejamos nós mesmos, enquanto diva, né, enquanto ser espiritual eterno. Anyabilashita Shunyam Gyana Karma Anavritam. Não existe nenhum outro processo que nos ajude a despertar esse amor eterno que é algo que está como se diz, que é inerente à nossa existência enquanto alma, né? Então, Anukulena Shilanu Bhaktirutama. Assim, que esse verso demonstra que, uma vez que nós nos tornemos realmente conscientes da nossa existência verdadeira, então, a partir daí, a gente, assim, simultaneamente, vamos dizer assim, se eu me torno consciente da minha existência verdadeira, automaticamente eu vou também tomar consciência daquele que é o objeto do meu amor verdadeiro, né? Então, isso é Bhakti. O objeto do meu amor verdadeiro tem nome. Ele tem nome, ele tem a casinha onde ele vive eternamente, ele tem as atividades que ele realiza, ele é muito lindo, ele toca uma flauta, né? Mas eu não sei se vai dar para a gente continuar, porque agora vai... Será que dá? A gente tem ainda o comentário de Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj, a esse mesmo verso tão importante. O que vocês acham, Anurada Ji? Será que a gente consegue terminar? Acho que sim, porque falta 6 minutos, né? 5 minutos. Então, sigamos. Chama-se nascimento o contato da diva com o corpo denso e morte, seu afastamento dele. Nasceu, a diva está sendo transportada pelo corpo sutil e entrou em contato com o corpo denso. A presença da Divatma no corpo denso possibilita a troca amorosa com outros seres. No entanto, os ignorantes, para os quais o corpo denso é o Atma, a alma, não se dão conta de que o eu verdadeiro não é material. Assim, quando uma diva esvai-se de um corpo, eles caem em lamentação, porque eles acham que a morte é o final de tudo, não é? No Srimad Bhagavatam, Parish Maharaj pergunta a Srila Shukadeva Goswami: ó Brahmana, se Shri Krishna não nasceu dos pais dos outros vaqueirinhos, como foi possível aqueles pais, então, sentir por ele um prema, amor divino, tão sem paralelo, um amor que eles não tinham sequer por seus próprios filhos? Boa pergunta, né? Então, Shri Krishna nasce de Nanda Maharaj e de Yashoda Maiya. E a gente sabe que em Vrindavana há inúmeros gopas e gopis, né, que são os pais dos outros vaqueirinhos, os amiguinhos de Krishna. Então, é uma pergunta muito profunda, né? Se Shri Krishna não nasceu dos pais dos outros vaqueirinhos, como foi possível aqueles pais, então,
sentir por ele, Krishna, um prema, amor divino, tão sem paralelo, um amor que eles não tinham sequer por seus próprios filhos? Agora a resposta. Shukadeva Goswami diz: ó rei, o próprio eu, Atma, é o ente mais querido de todos os seres vivos. Embora objetos distintos do eu, tais como filho, riqueza ou casa, sejam-lhe queridos, não lhe são tão queridos como o próprio eu o é. O afeto que se tem por eles é secundário ao afeto que se tem pelo próprio eu. Olha só, a gente chama de... Eles também falam sobre o chamado egoísmo espiritual, né? Uma expressão que parece contraditória, né? Seria tema para um outro estudo. O que vem a ser o egoísmo espiritual? Em outras palavras, há uma diferença entre eu e meu. O tanto de priti, afeição, que alguém demonstra por objetos em sua posse, não equivale a priti, afeição, que ele sente pelo seu próprio eu? Quem supõe que o corpo seja o eu, não sente que algo relativo ao corpo, por exemplo, casa, esposa ou filho, lhe seja tão querido como seu próprio corpo? Isso se chama... O nosso Gurudeva está praticando o que com a gente? Está praticando Sankhya Yoga. Ele está quebrando as moléculas da existência material para nós, né? Está demonstrando como que o que para muitos parece ser o objeto de afeto é apenas um corpo perecível, mas o que realmente desperta o afeto no outro é a presença da diva dentro desse corpo perecível. Ele continua aqui. Assim, e muito embora o corpo de alguém seja objeto de sua afeição, não lhe é tão querido como o eu. Isso porque, ao envelhecer o corpo, ainda permanece forte o desejo de sobrevivência. Isso se deve ao apego excessivo que se tem ao eu. Por que todo mundo quer né, que seja eterno enquanto dure, né, como tem o poema do Vinícius de Moraes, né? É ele que fala que seja eterno enquanto dure. Ele tá falando sobre isso, né? Isso tá na literatura popular, na música popular, está na arte popular, há um anseio pela eternidade, né? Que seja eterno enquanto dure. Ele fala aqui, isso se deve ao apego excessivo que se tem ao eu, por ser o próprio eu do eu. Krishna é o eu maiúsculo do eu minúsculo. Krishna é o objeto mais querido, Priyatama, de todo Atma. O mundo, que também está associado a Krishna, também é querido, mas não de forma superlativa. Krishna é o objeto do termo eu, pois é o Atma, com letra maiúscula, de todos os Atmas. E tudo quanto tenha algum vínculo com Krishna, tal como o universo, é objeto do termo meu. Eis a razão pela qual Krishna é tão querido dos vaqueirinhos. Então, o Gurudeva está explicando o Sankhya Yoga da Lila de Krishna. Né? As declarações acima são corroboradas no diálogo entre Yajnavalkya e Maitreyi, na Brihadaranyaka Upanishad, onde se diz: So sahovachana vare patyu kamaya priyo bhavati atmanastu kamaya patihi priyo bhavatina vare sarvasya kamaya sarvam priyam bhavati atmanastu kamaya sarvam priyam bhavati. O grande sábio Yajnavalkya diz a Maitreyi: nenhum ser vivo ama ao próximo para a satisfação do outro. É apenas em troca de sua própria satisfação que o esposo ama a esposa ama o esposo, o pai ama o filho e o filho ama o pai. Todos devem querer a felicidade e a satisfação, não de seu corpo denso ou sutil, senão que de seu próprio eu, Atma. E assim termina esse belíssimo comentário
Shila Bhaktivedanta não é Goswami Maharaj ao comentário de Shila Vishnu Chakravarti Thakur ao verso número 12 da Bhagavad Gita, capítulo 2º. Então vamos encerrar agora com quem poderia cantar uma manta para encerrar? Taruni quer cantar? Taruni de cantar Mahamanta. Taruni não. Eu posso cantar, Prabhu, se não importa. Por favor, então, Prabhu. Vamos, Tá bom. por favor, vamos encerrar cantando Mahamanta. Jayu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Ganadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Jayu Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Nitai Gora Haribo Jai Gora Premanandi Haribo Premanandi, Dandavat Pranams, bom soninho para vocês. Jai Shirada, Jai Luciano, Mani Manjari, São Paulo, Hare Krishna, Prabhu, Santa Krishna Prabhu, Nirinha, Katyayani, Radhe Radhe, Taruni, Nirinha, Passante Didi, Ki Jai, Dandavat Pranams, Pranamos a todos. Radhe Radhe, bom soninho, Haribol.